Vamos lá. Esta noite nós estamos no nosso segundo elo da campanha A Unção que Quebra o Jugo. Quantos estão animados para essa noite? Poucos. Quantos estão animados para essa noite? Diz um glória a Deus bem forte. Diga comigo, eu creio que esta noite o jugo será quebrado da minha vida. Quem crê diz um glória a Deus bem forte. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar por gentileza. Tá. Irmão, semana passada, quem esteve aqui semana passada? Legal, muita gente. Semana passada, no primeiro dia, primeiro elo da nossa campanha, eu ensinei que o jugo, ele é uma peça de madeira colocada sobre o dorso de dois bois, para fazer com que os dois caminhem no mesmo compasso, nenhum à frente e nenhum atrás, mas exatamente um ao lado do outro. O jugo é colocado no dorso do boi, para que o boi possa puxar, uma carroça, ou puxar um arado, puxar um peso. Esse é um tipo de jugo, que eu falei semana passada um pouquinho. Mas semana passada eu dei uma ênfase sobre também uma outra peça de madeira, que também é conhecida como jugo. E nessas 7 semanas eu quero ensinar algumas coisas para vocês. E semana passada eu falei de uma peça, eu não sei se o pessoal ainda tem a foto aí na mídia, se tiver, podia até colocar ali no telão. Semana passada eu ensinei que jugo também é uma peça de madeira que era colocado nas costas de uma pessoa, assim, sobre o pescoço, e amarrado as duas mãos, a mão direita, a mão esquerda, exatamente nessa posição. Acho que daqui a pouquinho eles vão colocar ali, de forma que a pessoa fica sem conseguir mexer as mãos, ela está presa, ela precisa carregar aquela madeira nas costas. Isso também é conhecido como jugo. Quem lembra que eu ensinei isso semana passada? Então semana passada eu falei exatamente sobre isso. É quando a pessoa é colocada debaixo de um jugo, e quando a Bíblia está dizendo lá em Isaías, Deus queria que o povo quebrasse o jugo e soltasse as pessoas que estavam debaixo de um jugo. O texto está fazendo referência não ao jugo colocado nos bois, mas a esse jugo que era colocado sobre a vida das pessoas. E o que acontece, não é essa foto, é uma foto que tem um homem, que foi da semana passada. O que acontece, irmãos, é que este jugo que era colocado sobre a vida das pessoas era usado como castigo para um escravo. Então, quando o escravo era castigado, eles colocavam ele debaixo do jugo. Quando algum prisioneiro também naquela época precisava ser castigado de alguma forma, ou ser conduzido até a prisão, dependendo do que ele havia cometido, ele era preso e colocado debaixo de um jugo. Então eu falei um pouquinho sobre isso semana passada, e eu mostrei para os irmãos semana passada, a gente fez uma aplicação desse jugo, que jugo é um tipo de pressão que a gente segue, que a gente vive hoje. Hoje ninguém vai andar com uma madeira nas costas, com as mãos presas, a gente não vai encontrar ninguém assim, fisicamente. Mas a gente vai encontrar muitas pessoas que estão presas debaixo de um jugo, espiritualmente ou emocionalmente. Mas eu creio no nome de Jesus que nós seremos livres de todo o jugo da nossa vida. Quem crê diz um glória a Deus bem forte. Então eu expliquei o que era naquele tempo e disse para os irmãos hoje que o que é o jugo nos dias de hoje? É uma pressão, é um tipo de escravidão, de peso. Quando é um peso que é colocado sobre nós, quando nós colocamos uma cobrança excessiva sobre a vida de alguém. Eu citei aqui semana passada
Às vezes que nós pais colocamos um jugo no filho, marido coloca jugo na esposa, esposa coloca jugo no filho, patrão coloca jugo no funcionário. E eu disse aqui semana passada, namorada que põe jugo no namorado, namorado que põe jugo na namorada. E eu fui dizendo semana passada para nós, que jugo é isso também, é quando a gente coloca uma pressão excessiva, ou uma cobrança excessiva sobre a vida de alguém, a gente coloca aquela pessoa debaixo de um jugo. E quando foi quinta-feira passada, na abertura da campanha, quando eu terminei esta mensagem, nós oramos. E nós oramos semana passada, não por nós, mas semana passada eu disse que a gente não era vítima. Eu não orei semana passada pensando que alguém colocou um jugo sobre nós, mas semana passada nós oramos pensando, se porventura eu e você havíamos colocado jugo sobre a vida de outra pessoa. Quantos lembram disso? Então nós oramos e pedimos Deus para nos ajudar a arrancar o jugo da vida de alguém. Quantos de vocês tiveram uma semana diferente de quinta-feira para cá? Quantos conseguiram aplicar alguma coisa da mensagem de quinta-feira para cá? Digam glória a Deus aí no seu lugar. Quantos de alguma forma foram impactados pela palavra quinta-feira passada? Digam glória a Deus bem forte aqui essa noite. Então essa noite eu quero continuar pregando. Então eu ensinei até aqui e eu queria pedir um voluntário que pudesse ficar aqui ao meu lado. Um homem, um voluntário. Enquanto isso, eu quero continuar essa palavra que é libertadora, porque semana passada eu tenho certeza que alguém foi liberto do jugo que nós havíamos colocado. Quem crê comigo diz um glória a Deus aqui essa noite. Mas eu quero continuar essa palavra libertadora lendo com você João 8,36. O David vai ficar aí? Obrigado, querido. João 8,36. Quando você encontrar, você diz um glória a Deus bem forte no seu lugar, aqui. João 8,36. Fica aí que você está aparecendo no YouTube. Quem encontrou diz amém? João capítulo 8, versículo 36. Assim que você encontrar, você diz um glória a Deus aí no seu lugar. Quantos vieram dispostos hoje a ouvir essa palavra poderosa, libertadora para a tua vida? Diz um glória a Deus. Eu preciso que você nem pisque esta noite por a palavra que eu tenho para o teu coração. Quem entendeu diz amém. João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diz comigo bem forte: se o Filho me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Diz isso bem forte comigo essa noite. Se o Filho me libertar, verdadeiramente serei o quê? Livre. Irmãos, esse texto é uma verdade que nós precisamos aplicar sobre a nossa vida. Esse texto é uma verdade que nós temos que aplicar à nossa vida todos os dias. Todos os dias nós precisamos lembrar do que João 8,36 está dizendo. Se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Está falando sobre Jesus. E quando nós entregamos a vida a Jesus, quando recebemos a Jesus Cristo, Ele nos libertou de todo jugo. Você crê comigo? Diz um glória a Deus aqui essa noite. Então, quando eu leio esse texto, entendo esse texto, está me dando muito eco aqui na frente, se alguém puder me ajudar, está um eco. Quando a gente lê esse texto, eu posso entender então que não há mais necessidade de você e eu vivermos debaixo do jugo de ninguém. Caminha comigo essa noite, irmãos, que eu quero trazer uma palavra libertadora para você hoje. Se eu entendo que Jesus me libertou, eu não preciso andar debaixo do jugo de ninguém. Se eu compreender que Jesus trouxe liberdade para mim, se eu compreender que Jesus trouxe libertação para a minha vida, então eu vou entender que eu não preciso mais andar debaixo do jugo de ninguém.
Eu não preciso mais andar debaixo de nenhum jugo espiritual. Eu não preciso andar mais debaixo do jugo do pecado. E também eu não preciso andar debaixo do jugo de ninguém. Quando Davi vai até o campo de batalha, onde os seus irmãos estavam, junto com o exército de Israel, Davi vai à frente daquela batalha, Davi vai até o campo de batalha, e Davi ele vai buscar notícia para o seu pai. E o pai de Davi, Jessé, ele pediu para que Davi saísse de onde ele estava, e Davi fosse até onde os seus irmãos estavam na batalha. Quando Davi sai da casa do seu pai e vai até o campo de batalha onde o exército dos hebreus estavam, Davi ele vai ali por obediência ao seu pai. Davi vai lá por quê? Obediência. Ele não foi obrigado. Ele não foi porque estava debaixo de um jugo. Davi saiu de onde ele estava, vai até o campo de batalha em o que, irmãos? Obediência ao seu pai. O seu pai pediu para que ele fosse, o pai de Davi, chamado Jessé, pede para que Davi vá até aquele lugar, e Davi então ele vai ali em obediência. Então a atitude de Davi em ir naquele lugar é apenas de obediência. Ele apenas obedece. Outra coisa que eu quero pensar com você esta noite, porque eu quero, antes de explicar para você sobre jugo, a gente precisa entender, irmãos, que uma coisa é obediência, uma outra coisa é responsabilidade, e outra coisa é andar debaixo de um jugo. Diga comigo: obediência, responsabilidade, diga jugo. Então, obediência, Davi vai até o campo de batalha por obediência. E nós devemos obediência a Deus. Nós devemos obediência aos nossos pais, sim ou não? Quantos concordam comigo? Digam glória a Deus aqui essa noite. Mas além da obediência, a gente precisa entender sobre responsabilidade. Se você aceita um serviço para fazer, se você pegou um serviço para fazer, e você disse para aquela pessoa assim: olha, eu vou fazer esse serviço para você, te entrego hoje. Às vezes você vai passar do horário, vai dar 6 horas, horário de mora. Você vai continuar um pouco mais fazendo, às vezes vai ficar até 7, até 8, um pouco mais ali, mas não é porque você está debaixo de um jugo, você está cumprindo uma responsabilidade. Porque você deu uma palavra: eu vou fazer. Então você às vezes trabalha um pouco mais, você estende o horário mais, porque você está debaixo de o que, gente? De uma responsabilidade. Uma mãe que às vezes vira a noite inteira com o filho chorando, ou o filho doente, e a mãe vira a madrugada com aquele filho, ela passa a madrugada acordada com o seu filho, não é porque essa mãe está debaixo de um jugo, não é porque o filho colocou a mãe debaixo de um jugo de sofrimento. Ela passa a noite com o filho, às vezes o filho doente ou o filho chorando, a mãe passa a noite em claro, porque é responsabilidade da mãe ou do pai cuidar daquela criança. Quem está entendendo até aqui diz amém comigo. Então uma coisa é obediência, outra coisa é o quê? Responsabilidade. Então algumas coisas na nossa vida nós fazemos por obediência ou por quê? Responsabilidade. Então a palavra que eu quero pregar para você essa noite é uma palavra que não pode tirar de você a responsabilidade. A palavra que eu quero pregar para você essa noite é uma palavra que não isenta você da obediência. Então quando você estiver me escutando hoje, você precisa me escutar e separar responsabilidade, obediência e jugo. Quantos estão entendendo até aqui? Diz amém. Então, onde está o problema que eu quero tratar com vocês essa noite? O problema está, semana passada eu falei que algumas das vezes nós colocamos um jugo sobre a vida de outra pessoa. Semana passada eu falei que nós não podemos mais colocar alguém, uma outra pessoa debaixo de um jugo. Mas o que eu quero tratar com você essa noite é um outro tipo de problema.
E o problema que eu quero tratar com você essa noite é quando nós aceitamos que alguém coloque sobre nós o quê? Um jugo. Semana passada eu disse que a gente não podia colocar. Esta semana eu quero dizer para você que você é um responsável quando alguém coloca um jugo sobre a tua vida. Então nós não podemos aceitar que alguém venha e coloque um jugo sobre nós. Durante a semana, enquanto eu orava por este culto, durante esta semana, enquanto eu buscava de Deus uma palavra para nós, para esse segundo elo, eu queria orar esta noite. O desejo do meu coração, eu saí daqui semana passada, e o desejo do meu coração era que hoje a gente pudesse juntar todo mundo aqui na frente, e juntar todos os pastores e ungir todo mundo, quebrando o jugo, porque a unção quebra o jugo, e arrancar da tua vida todo o peso, todo o jugo que está sobre você. Eu iria orar para que Deus tirasse o jugo do seu caminho, para que Deus tirasse toda pessoa que tem colocado sobre você um jugo. Eu queria hoje chegar aqui e chamar você na frente, juntar os pastores e orar para Deus liberar o teu caminho, para aquela pessoa que coloca um jugo sobre você, para que Deus arrancasse ela da tua frente. Porém, irmãos, durante a semana, orando, lendo essa palavra, eu compreendi que se eu orasse hoje, junto com os pastores, ungisse você, e pedisse a Deus para tirar a pessoa que tem colocado o jugo na tua vida do seu caminho, e se Deus tirasse essa pessoa da sua frente, do seu caminho, não iria resolver apenas isso, porque se você não entender a palavra, eu ia orar junto com você essa noite, Deus podia até tirar alguém do teu caminho que tem colocado um jugo sobre você, mas se você não me entender, não entender a palavra, amanhã outra pessoa aparece e põe outro jugo sobre a tua vida. Aí toda quinta-feira nós vamos ter que orar para Deus arrancar alguém do teu caminho. Pelo que esta noite eu vim trazer uma palavra de entendimento para a sua vida. Quando estão comigo, digam glória a Deus bem forte. Porque o problema não são as pessoas que colocam o jugo sobre nós. O problema não é o fato que alguém tem colocado um jugo sobre mim. O problema somos nós que aceitamos que as pessoas coloquem jugo sobre nós. Porém, muitas das vezes, qual é o nosso entendimento? A gente sempre pensa assim: fulano tem colocado um jugo sobre mim, fulano tem colocado um jugo sobre mim, ele tem sido mal comigo, eu sou vítima. Mas eu queria que você entendesse uma coisa comigo essa noite: se o irmão, se alguém tem colocado o jugo sobre mim, ele só coloca o jugo sobre mim porque eu aceito. Quem está aqui essa noite? Diga glória a Deus bem forte comigo. Então eu entendi, irmãos, que eu devo orar com vocês, e nós vamos orar. Mas além de orar, eu preciso que você se posicione para que ninguém coloque você debaixo de um jugo. Quantos querem se posicionar? 1 Reis, capítulo 19, vamos ver? 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 1. Reis, capítulo 19, o verso de número 1. Assim que você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Diz assim o texto, 1 Reis 19, 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas não puser sobre a tua vida como um deles. E vendo ele se levantou, e para escapar com vida, foi e chegando a Berseba, que é Judá, deixou ali o seu servo, versículo de número 4. Ele porém foi ao deserto o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais.
Todos nós conhecemos esse texto. Esse texto está falando sobre o profeta Elias. Elias estava no auge do ministério dele. Elias, irmão, está na melhor fase do ministério. Eu não me lembro de alguém ter orado e parar de chover por 3 anos e meio em uma nação. Mas Elias orou, Elias falou e não choveu por quanto tempo? 3 anos e meio. Eu não me lembro de alguém ter orado e Deus mandar fogo do céu, acendeu fogo no altar. Todas as vezes a pessoa monta o altar e ela coloca fogo no altar para que a fumaça seja recebida por Deus. Mas Elias não precisava nem de fósforo. Ele orou e Deus mandou fogo. Elias está na melhor fase do ministério. Eu não me lembro de alguém ter orado 7 vezes no monte. Ora para. 7 orações seguidas no monte. E depois da 7ª oração seguida, Deus manda uma chuva sobre a nação, após 3 anos e meio sem chover. Não me lembro. Mas Elias orou no Monte Carmelo. E ele dizia para o moço: sobe e vê alguma coisa. O menino ia e voltava, não vejo nada. Vai de novo, 7 vezes. Na 7ª vez, eu vejo a nuvem pequena como o tamanho da mão de um homem. Elias falou: vem chuva por aí. Acertava a meteorologia mais do que o pessoal de hoje. Ele está no auge do ministério, na melhor fase da vida. Presta atenção nisso, irmãos. Na melhor fase da vida. Porém, olha que coisa interessante, Elias está vivendo a melhor fase do ministério, quando então Jezabel, a esposa do rei Acabe, descobre que os seus profetas haviam sido mortos, que Elias orou e que Deus mandou fogo, os profetas que serviam ela estavam mortos. Então o que ela fez? Ela tirou a culpa de cima dela, porque a culpa daqueles profetas terem morrido era de Jezabel, porque Jezabel trouxe a idolatria para Israel junto com Acabe. Então qual era o entendimento? Jezabel tinha que entender: por causa do meu pecado, 450 profetas morreram, 400 profetas, mais 450, 850 pessoas morreram por minha culpa. Mas ela, o que ela fez? Ela não assumiu a culpa, ela simplesmente pegou aquela culpa e jogou sobre Elias. Então ela disse assim, ela mandou um recado para Elias, ela falou assim: Elias, olha, até amanhã de manhã você é um homem morto, vou fazer com você o que você fez com os profetas. O que Jezabel faz então? Ela coloca um jugo sobre Elias, ela põe um peso sobre Elias, mas Elias estava na melhor fase da vida. Lembra, quando você estiver na melhor fase da vida, vai aparecer alguém com alguma palavra para tentar colocar você debaixo de um jugo, para tentar bater você. Elias está na melhor fase do ministério, Deus está usando Elias de forma tremenda, mas Jezabel manda uma palavra para ele, ela coloca ele debaixo de um jugo. Mas eu queria que você pensasse comigo essa noite. Elias foi obrigado a aceitar aquela palavra? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Claro que não. Elias era obrigado a aceitar aquele jugo? Sim ou não, igreja? Não. Ele aceitou porque quis. Entende? Ele está na melhor fase do ministério dele, mas ele aceita aquela palavra vira um jugo sobre ele, e fica tão pesado que Elias fala assim: Deus, é melhor morrer, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele esquece que ele está no melhor momento da vida, mas ele recebe um peso sobre ele, ele recebe um peso, uma palavra de peso vinda de Jezabel. Ele permite que Jezabel coloque sobre ele um jugo, ele aceitou porque quis. Ele aceitou aquele jugo e por causa disso ele entra em depressão. Ele vai com uma depressão quase que profunda. Ele quer morrer, ele dorme, ele não quer comer. Depois ele vai para uma caverna. Ele entra numa depressão, por quê? Porque ele aceitou um jugo. Eu escrevi uma frase essa tarde, quando eu estava escrevendo essa mensagem, dizendo o seguinte: um escravo não tem opção, ele já está debaixo de um jugo. Mas um livre não precisa viver assim.
Um escravo já nasce escravo, ele está debaixo de um jugo. Quando eu e você éramos escravos do diabo, nós estávamos debaixo de um jugo do pecado. Mas se eu e você fomos livres, nós não precisamos aceitar o jugo de ninguém. Tem um crente aqui comigo essa noite? Quando o povo hebreu estava escravo no Egito, eles não tinham opção, eles eram escravos. O menino já nascia escravo, a menina já nascia escrava. Eles eram escravos, estavam debaixo do jugo de Faraó. Tudo que Faraó falava era lei, eles estavam debaixo de um jugo. Mas o dia que eles foram livres, o dia que Deus usou Moisés, eles não precisaram mais aceitar o jugo de Faraó, porque eles agora eram livres. Tem alguém livre aqui? Diz comigo: Jesus me libertou da escravidão do pecado. Quem crê comigo diz um glória a Deus. Jesus nos libertou da escravidão, do jugo do pecado, mas Ele também nos libertou de todo jugo que alguém queira colocar sobre nós. Quem está entendendo isso diz um glória a Deus. Então, irmãos, você só vai viver debaixo do jugo de alguém se você aceitar, se você quiser. O pior jugo, sabe qual é o pior jugo? É aquele que nós aceitamos. O pior jugo é o que nós aceitamos. Isso aqui é um exemplo simples. Você faz um favor para alguém hoje, amanhã você faz um favor para a mesma pessoa de novo. Daqui uma semana você faz o mesmo favor de novo. Daqui 15 dias você faz o mesmo favor de novo. Vai virar o quê? Obrigação. Quando vira obrigação, 2, 3 semanas depois a pessoa está te ligando, falando assim: uai, você não vai fazer um favor de novo não? Quer um exemplo bom? Você dá uma carona hoje. Amém. Amanhã você dá uma carona de novo, no mesmo horário. Semana que vem, no mesmo horário, uma carona. No outro, o mesmo horário, uma carona. Daí 2, 3 semanas vira o quê? Obrigação. Se você não passar, a pessoa te liga o quê? Cobrando. Mas não é possível que você não vai vir. Eu não fui não, porque fulano não me buscou, não pegou. Vira obrigação. E de repente, como você assusta, você está debaixo de um jugo. Daí a pouco você está pensando assim: eu tenho que ir, eu tenho que fazer, porque senão, por causa do fulano, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer isso. Porque virou uma obrigação. E quando vira uma obrigação, você deixa aquilo virar um jugo. Você quer ver um outro exemplo? Você empresta um dinheiro. Você empresta um dinheiro hoje, aí amanhã ele te paga. Semana que vem você empresta um dinheiro de novo, amanhã ele te paga. Da próxima vez que ele te precisar do dinheiro e vir te pedir, se você não tiver, se você falar que não pode, você ganha um inimigo. Por quê? Porque ele quer vir colocar um jugo sobre você. Mas você tem que me emprestar. Patrão às vezes coloca um jugo sobre funcionário. O funcionário quer sair da empresa e o patrão fala para ele assim: mas se você sair daqui, você não pode sair daqui. Se você sair, essa empresa fecha. Você vai ter coragem? Você vai ter coragem de fazer isso comigo? Você vai ter coragem de fazer isso com essa empresa? Você vai ter coragem de deixar a gente? Se você sair, vai fechar. Se você sair, vai acontecer isso. E aí, bota um jugo. E de repente você é esse que quer tomar uma decisão, mas colocar um jugo na tua vida, e aí você fica assim: meu Deus, não posso sair dessa empresa. Aí, mas Deus abriu uma porta para você, é um sonho que você tem, você vai abrir um negócio, você vai entrar em algo maior que Deus já te chamou, mas alguém vem e bota um jugo. O que você faz? Abre mão de algo que Deus poderia fazer grande, fica por causa de um jugo. Quem está entendendo até aqui diz amém comigo, irmãos? Às vezes um líder espiritual diz para você assim: se você sair da igreja e for para outra igreja, você vai estar debaixo de maldição. Aí a pessoa fica com medo, não quer ficar, mas fica, porque o líder espiritual falou: se sair, eu vou te amaldiçoar. E a pessoa acredita naquilo, fica, mas fica debaixo de um jugo.
Olha o que eu estou pregando essa noite. Eu estou pregando hoje porque eu não tenho medo disso. Eu estou pregando porque eu quero pregar para uma igreja livre. Tem um crente aqui comigo que pode dizer um glória a Deus aqui esta noite. Essas coisas vão se tornando jugo. Jugo é tudo aquilo que alguém usa para prender você. Jugo é aquilo que a pessoa usa para te prender. Mas eu vim te lembrar uma coisa essa noite. Você tem algumas responsabilidades? Tem. Você tem pessoas que você deve obediência? Tem. Mas você não pode viver debaixo de jugo, porque Jesus te libertou. Você dá um grito assim, dizendo assim: eu sou livre. Não, acho que pode ser mais forte. Diga comigo: eu sou livre. Eu vou usar o mesmo exemplo para te contar uma outra coisa. Quando Davi chegou no campo de batalha, ele viu que havia um gigante que ameaçava o exército de Saul. Quem sabe o nome do gigante? 2 sabem. Quem sabe o nome do gigante? Golias. Quando Davi ficou sabendo do gigante, o que Davi fez? Davi se ofereceu para lutar. Preste atenção. Davi se ofereceu para lutar. Ele ofereceu ajuda. Ele ofereceu o quê? Ajuda. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Gálatas, ele diz o seguinte: que cada um deve carregar o seu fardo. Mas ele também diz que nós temos que carregar os fardos uns dos outros. Qual a diferença? Paulo ensina em Gálatas que nós devemos carregar o fardo uns dos outros. Se eu vejo que alguém está em aperto, se eu vejo que alguém está passando por um momento de luta, se eu vejo que alguém está carregando um fardo, não jugo, um fardo pesado, eu posso oferecer o quê? Me ajuda, igreja, eu posso oferecer o quê? Ajuda. Gálatas fala que nós precisamos ajudar uns aos outros. Mas quando ele está dizendo de ajudar uns aos outros, eu vejo alguém que precisa, então eu de livre e espontânea vontade ofereço ajuda. Posso te ajudar? Quando Davi percebeu que o exército estava comendo e um gigante ameaçando, ele disse para Saul: posso te ajudar? O que ele disse para Saul? Posso te ajudar? Como é que ele diz isso? Ele disse isso como? Se oferecendo para lutar. Sim ou não, pastor? Quando ele se oferece para lutar, ele está dizendo: eu posso ajudar. Ele está dizendo: eu posso o quê, irmãos? Ajudar. Você pode ajudar alguém? Quantos podem ajudar alguém? Diz um glória a Deus bem forte aqui essa noite. Entende a diferença? Se alguém está em aperto, eu posso ajudar. É bíblico, a Bíblia diz que eu tenho que ajudar, eu tenho que preocupar um com o outro. E quando Davi viu Saul em aperto, ele ofereceu ajuda. Eu posso ajudar você, Saul. Só que quando Davi ofereceu ajuda para Saul, o que Saul fez? 1 Samuel 17, vamos ver? 1 Samuel capítulo 17, estou quase terminando. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Quando você encontrar, você diz um glória a Deus. 1 Samuel 17, 32. Diz assim. Todos encontraram? E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo, ou seja, eu irei pelejar contra este filisteu. O que Davi está fazendo, irmãos? Oferecendo o quê? Me ajuda, irmãos. Oferecendo o quê? Ajuda. Isso nós podemos fazer. Então isso aqui é uma coisa, oferecer ajuda. Eu não estou pregando contra oferecer ajuda. Ajuda para carregar fardos. Eu estou pregando hoje sobre jugo. Quando Davi ofereceu ajuda, porque tem gente assim, você oferece ajuda e ele coloca sobre você um jugo. 1 Samuel 17, 38, olha o que Saul fez. Versículo 38 diz assim: e Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto,
pois nunca o experimentei. Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras no ribeiro, pôs no alforje de pastor que trazia, a saber no surrão, lançou mão da sua funda e aproximou-se do filisteu. Você diz um glória a Deus comigo? Quando Davi disse: Saul, posso te ajudar? Saul disse: pode. Aí Saul fez o quê? Pegou a sua armadura e vestiu sobre Davi. Ele disse assim: Davi, você pode me ajudar? Pegou a armadura que era para ele, Saul, aquilo que era para ele usar, e ele põe sobre Davi. Quando ele põe aquela armadura sobre Davi, irmãos, aquela armadura vira um jugo sobre Davi, literalmente, vira um peso. Saul era alto, forte, a Bíblia diz que ele sobressaía os outros homens de Israel, ele era um homem alto. Então quando ele põe a armadura sobre Davi, aquilo vira um peso, aquilo vira um jugo. Se Davi fosse para a batalha com Golias, usando aquela armadura, muito provável que Golias mataria Davi. Se Davi vai para a batalha contra Golias, carregando o jugo de Saul, ele seria morto naquela batalha. Então o que Davi fez? Ele disse assim: Saul, posso te ajudar? Pode. Aí Saul vem e coloca sobre ele um peso, põe sobre ele aquela armadura. Davi está dizendo: eu posso brigar com Golias por você. Mas quando Davi recebe, quando eles colocam aquela armadura sobre Davi, o que Davi faz? Davi diz assim: Saul, eu vou lutar contra Golias, mas eu vou lutar com aquilo que eu tenho. Eu vou usar aquilo que eu tenho. Eu não vou usar sua armadura, Saul. Saul, eu vou com aquilo que eu tenho nas mãos. Saul, eu vou para essa luta, mas eu vou para essa luta com aquilo que é leve. Eu vou te ajudar, Saul, mas eu vou te ajudar com aquilo que é leve para mim. Ao invés de usar o peso da sua armadura, eu vou usar a leveza da minha funda. Ele está dizendo assim: eu vou te ajudar, mas eu vou te ajudar com o que eu tenho nas mãos. Eu não dou conta de carregar o seu peso, eu não dou conta de carregar o seu jugo, eu não dou conta nem de andar com a sua armadura, Saul. Essa armadura é para você. Te ajudar a vencer Golias eu ajudo, mas eu vou te ajudar com o que eu tenho. Um bodoque, uma funda como a pedra, é muito mais leve. Tem alguém aqui comigo essa noite? Diz glória a Deus. Diz a pessoa que está ao seu lado, diga assim: irmão, brigar com o inimigo com a ferramenta que você tem, diga para ele, é muito mais leve. Davi está dizendo: eu vou te ajudar, mas de uma forma que é leve para mim. O que as pessoas querem fazer com você? O mesmo que Saul quis fazer com Davi. Saul nem fez com maldade. Talvez a intenção de Saul era boa, mas ele pega e põe sobre Davi aquilo que ele está colocando sobre Davi, é um peso. Então o que Saul está fazendo? Saul está tirando, ele tirou dele a sua armadura, aquilo que era um peso para Saul, Saul tira dele e coloca sobre o quê? Me ajuda, coloca sobre quem? Davi. Mas Davi disse: eu te ajudo na dificuldade, mas carregar o peso da tua armadura, você está entendendo? Te ajudo a vencer o gigante, mas carregar a tua armadura, eu não dou conta. Sabe por que a gente morre? Porque colocam uma armadura pesada sobre nós, a gente não dá conta nem de andar, mas de sem graça, a gente aceita e morre dentro da armadura que é do outro. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui essa noite. Porque Deus fez para você um bodoque. Deus fez para você uma funda. É uma funda, um negocinho assim, 5 pedrinhas. E te deu um alforje de pastor. É com isso que você ajuda o outro. A armadura bitela é para o Saul.
Deus fez para ele, foi a armadura para o Saul. Se o Saul não dá conta de usar a armadura, problema dele. Eu posso te ajudar a matar Golias. Golias está te ameaçando, eu te ajudo a matar ele, mas com a minha funda. Eu não dou conta da sua armadura. Tem alguém aqui comigo essa noite? Mas as pessoas colocam sobre nós uma armadura e a gente faz o que, irmãos? Aceita. Mas eu vim falar para você essa noite que vai além da oração. Cabe você dizer sim ou não. Você está aí comigo essa noite? Vocês estão vendo alguém aqui comigo? Sim ou não? O David está aqui. Por que o David está carregando essa bolsa? Nem ele sabe. O que eu pedi para ele no início? David, eu preciso de um voluntário para fazer o que, irmãos? Para carregar minha bolsa? Eu pedi o que? Um voluntário para quê? Ficar do meu lado. Quando ele saiu para carregar minha bolsa? Ele saiu para quê? Ficar do meu lado. Mas ele ficou aqui, sem ele perceber, eu pregando. E ele o quê? Segurou. Isso aqui é você. Todo dia alguém vem e te dá uma mochila. E você fica assim, pega calado. Não questiona, não pergunta por quê. Não diz, essa bolsa não é minha. O Senhor me pediu para ficar do lado. Para que quer carregar essa bolsa? Isso aqui hoje é um exemplo para muitos de nós. Está carregando o peso dos outros, de sem graça. Peso não, jugo de sem graça. Quantos estão me entendendo? O David pegou porque sem graça de falar comigo, pastor, mas para que quer carregar a mochila? Eu quero essa noite orar com você, porque você vai fazer isso aqui hoje. Esse jugo aqui é de quem? É dele ou meu? É dele ou meu? Então faz isso aqui hoje. Devolve para quem é. Não reclame do jugo que você está carregando, porque foi você que aceitou. Não reclame da pessoa que colocou um jugo sobre você, porque você aceitou. Então, ao invés hoje da gente olhar para quem colocou um jugo sobre nós, nós vamos olhar para nós e vamos dizer: eu sou liberto. Sabe o que eu aprendo com Davi nesse texto? Sabe o que eu aprendo com Davi aqui, igreja? Eu aprendo que a vida é uma batalha que nós podemos lutar com armas mais leves. Eu não tenho que andar debaixo de um jugo do inimigo. Quantos entenderam? Digam amém. Então eu quero convidar hoje você para a gente orar. Eu não quero que você saia daqui hoje com esse peso de jugo que colocaram sobre a tua vida. Eu quero que você saia daqui hoje livre no nome de Jesus. Talvez a forma de devolver o jugo é perdoando alguém. Talvez você carrega um jugo do seu pai que te falou alguma coisa, de sua mãe, de um tio, de um parente, lá atrás falou, a pessoa já morreu, mas você traz isso com você até hoje. Esse peso. Devolve isso. Você pode ajudar, nós podemos ajudar uns aos outros, mas é quando eu digo, eu quero te ajudar a matar o Golias, vestir a sua armadura, eu não consigo. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Paulo está dizendo, fique livre, você foi liberto, continue liberto, não volte debaixo do jugo
da servidão novamente. Se mantenha livre e liberto. Deixa eu ver um glória a Deus aqui esta noite, igreja. Mas Paulo também diz, em Gálatas capítulo 5, diz assim no versículo 13: porque, irmãos, foste chamados para a liberdade, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Paulo está dizendo, Jesus te libertou, seja livre, mas não use essa liberdade para dar lugar para a carne. Então não pega a minha mensagem hoje e volte para casa rebelde com seus pais. Não pega a minha mensagem hoje e volta para o trabalho rebelde com aquilo que é responsabilidade sua. Quem está entendendo? Pega a minha mensagem hoje, olha para a tua vida e entenda uma coisa. Enquanto você continuar sem graça, calado, você vai ser alguém que vai carregar jugo atrás de jugo das pessoas. Mas eu quero que você saia daqui essa noite com a coragem, com a sabedoria de saber, Jesus já te libertou. Quantos podem dizer um glória a Deus comigo aqui essa noite? Jesus já te libertou. Diga comigo, Jesus me libertou. Diga mais uma vez, Jesus. Diga mais alto. Jesus te libertou. Quando alguém vier e tentar colocar arma, irmão, meu bem, só um minuto. Não é assim. Vamos conversar. Você está me entendendo? Nós não somos obrigados a carregar jugo, andar debaixo de jugo. Então eu vou orar com você essa noite, e você vai tomar uma decisão na tua vida, de não andar debaixo de jugo.